A família Escher vai morrer, ou pelo menos era para ter morrido. Agora, no último episódio, lançado de DAMAT, nós vemos uma visão da Cassandra, onde nós vemos todos os membros da família Escher morrendo nas mãos de uma tal calamidade. Na verdade, não apenas a família Escher, mas de toda a expedição que eles estavam fazendo. Nós vemos que todos eles morrem através dos sonhos proféticos da Cassandra. E é claro que por causa disso, agora mais do que nunca, ela quer mudar esse futuro que ela viu. E eu sempre quis falar sobre essas profecias, sobre esses sonhos da Cassandra, mas antes eu nunca tive o gancho necessário. Mas agora eu tenho. Esse sonho profético da Cassandra tem muitos segredos e mistérios ocultos nele. E é claro, além do fato da Cassandra em si ser um grande mistério como um todo. Então hoje eu vim falar para vocês tudo sobre a Cassandra e os seus sonhos proféticos, principalmente esse último que ela teve, já que ele é o mais importante sonho profético que a Cassandra já teve dentro da obra. Suas profecias, suas revelações e seus segredos, tudo. E obviamente eu vou destrinchar ele para vocês. Então se você ficou curioso e quer saber mais sobre isso, eu vou te falar isso agora. No último episódio, nós tivemos a cena da profecia da Cassandra, que sinceramente ficou muito boa e fiel à light novel, e na verdade eu até fiquei surpreso com quão boa foi a adaptação, até porque eu pensava que a JC Staff iria estragar tudo como eles sempre fazem com DAMAT, certo? Todo mundo sabe que DAMAT tem um péssimo histórico com a JC Staff e eu realmente achei que eles iam estragar tudo agora, mas não. Foi muito boa e muito bem adaptada, na verdade. Claro, algumas coisas foram cortadas da profecia, mas isso é apenas para não dar spoiler sobre o final do arco. Mas creio que eles vão ir introduzindo essas partes de pouco em pouco ao decorrer da temporada, o resto do poema da Cassandra, para que nós vejamos o que vai acontecer. Então agora eu vou falar para vocês o poema completo, sem cortes, a versão oficial da light novel, e então explicar ele para vocês e como que as coisas deveriam acontecer. E é claro, a morte da família Escher. Uma grande calamidade se aproxima. Aquele que você deve evitar é a encarnação da catástrofe. Aquele que não deve ser tocado é o oráculo da morte certa. O lamento da mãe deve chamar o desastre e o desespero deve deixar o seu recém-nascido gritar. A estrada de vísceras deve ser construída com inúmeros lamentos dos sacrificados. A corrente azul deve ficar vermelha de sangue e a horda grotesca irá comemorar. As profundezas do inferno devem se encher de cadáveres, devolvendo tudo à mãe. O esquilo deve desabrochar em flores de carne. A raposa deve ser rapidamente retalhada. O martelo deve ser quebrado, e a vida dos guerreiros estrangeiros deve ser usadas como brinquedos. A sedutora, ensanguentada, deve fugir com uma lembrança da raposa, mas vai ser lamentada com seu corpo sendo profanado por inúmeras presas e garras. Uma amiga deve transmitir a tristeza. A fada, destinada a guiar todos à ruína, atraindo as chamas brancas flamejantes, deverá conceder um destino cruel. E então, a jaula do desespero deve se tornar um caixão atormentando a ti mesma. Não se esqueça, não procure por nada além da luz do sol revivido. Junte os fragmentos, consagre a chama, busque pela luz do sol. Preste atenção, pois esse é o banquete da calamidade. Um ótimo poema, certo, meus amigos? Sinceramente, essa é uma das frases mais bonitas, uma das frases mais legais de toda a obra de DAMAT, na minha opinião. Então agora, para explicar o poema, eu devo explicar para vocês o que estava acontecendo quando tudo isso começou. Porque esse poema conta uma história, mas primeiro precisamos saber como que essa história do poema se iniciou. Então agora eu vou explicar tudo para vocês. O primeiro ponto é a perseguição da Ryu, vulgo Galewind, porque tudo isso se inicia com a perseguição da Ryu nos andares inferiores, com os aventureiros se reunindo para perseguir ela, onde, obviamente, o Bell e a família Escher também estão. Lá, durante essa busca, os vilões do arco, que são surpreendentemente humanos que querem caçar a Ryu por causa do seu passado, explodem a masmorra. E como vocês já devem saber ou não, a masmorra funciona de um jeito um tanto quanto estranho.
quando 25% de um andar é destruído, explodido, esmirilhado, qualquer coisa do tipo, ela cria um irregular. Isso mesmo. Quando uma grande parte de um andar na masmorra é destruído, ela gera um monstro irregular. No caso, o Juggernaut, para que ele acabe com os aventureiros que estão naquele andar causando danos para a masmorra, porque a masmorra é a mãe de todos e o Juggernaut é a calamidade que desce para matar os aventureiros. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Os vilões do arco vão explodir a masmorra. E bom, com isso ela vai criar um Juggernaut no andar 27. E bom, o Juggernaut é simplesmente um dos monstros mais fortes já vistos até o momento. Ou seja, já sabemos que a calamidade e o desastre que aparecem no poema da Cassandra é o Juggernaut. Ele é que vai trazer o desespero para todos os aventureiros. E a mãe a quem se refere é a masmorra, porque ela é a mãe do Juggernaut. Ela é a mãe de todos os monstros. A dungeon é uma mãe para aqueles que vivem nela. Então, originalmente, todos seguiriam a Ryu, porque ela é a fada destinada a guiar todos à ruína, porque para quem não sabe, os elfos em muitas mitologias são considerados como fadas, inclusive em Danmachi também. Então a Ryu é uma fada que vai levar todos eles para a ruína, ou seja, ela vai causar a morte de todos, porque eles perseguiram ela e toparam com o Juggernaut. E sim, originalmente o Juggernaut mataria todos os membros da família Estia, e sim, eles não sobreviveriam. O Juggernaut é incrivelmente poderoso, um dos monstros mais poderosos que já apareceu na obra. Ele é forte o suficiente para matar o Monster Rex do andar 37. Sim, ele é forte o bastante para matar o boss do andar profundo, então ele é muito poderoso. E no poema, o esquilo que é falado que vai desabrochar em flores de carne é a Lily, a raposa retalhada é a Haruhime, o martelo quebrado é o Elf, que significa que ele não morreu, mas foi quebrado, ele não vai poder mais martelar. O Elf aqui nesse ponto não morreu na profecia, porém nunca mais poderia ser um ferreiro novamente. Os estrangeiros é a Mikoto e os outros membros da família do Take Mikazuchi, eles foram mortos. A sedutora seria a Aisha, e ela não morreu assim como o Elf, porém ela sobreviveu com a Haruhime em seus braços, e então, tentando fugir de lá, ela foi morta pelos monstros que a retalharam e a comeram. A amiga que deve transmitir a tristeza é, sem sombra de dúvidas, a Daphne, enquanto as chamas brancas flamejantes é o Bel, que foi atraído pela fada para um destino cruel, onde, é claro, ele teria uma luta muito azarada contra a calamidade. Então teríamos a gaiola, a jaula do desespero, que seria mais pra frente no arco, onde o andar 25, o teto dele desabaria, criando uma gaiola para que os aventureiros não possam sair de lá, fazendo eles lutarem contra o Anfisbaena forçadamente, porque eles não poderiam fugir e nem sair de lá sem lutar contra o boss. E então, quando o poema diz para fixar a sua atenção no sol, procurar pelo sol revivido e essas paradas sobre o sol, não é apenas uma alusão ao Apolo, que é o antigo deus da Cassandra, e sim um guia, porque mais pra frente no arco eles vão precisar seguir dois caminhos, o leste e um outro, e esse é o guia: siga para o leste ou você morrerá. E é quando a Cassandra salva todos, mandando todos irem para o leste, o lugar onde o sol é revivido. E bom, embora a profecia tenha deixado bem claro que todos além do Bel e do Elf vão morrer, a situação mudou graças a Cassandra fazer tudo o que podia para o bem do grupo, para que todos possam viver. E a primeira mudança que a Cassandra conseguiu foi fazer o cachecol de lenço do Golias para o Bel, porque para aqueles que não sabem, o lenço de Golias é um material muito poderoso, mais forte do que ferro, que é feito da pele daquele Golias negro que apareceu na segunda temporada, que é um Monster Rex irregular. E o lenço de Golias é um cachecol, um item de alta defesa feito dele, o que é muito protetivo, e inclusive ele mesmo salva a vida do Bel mais pra frente no arco, porque sim, se o Bel não tivesse usado esse lenço de Golias, mais pra frente ele teria morrido, e esse lenço salvou ele diversas vezes no decorrer desse arco. Então esse lenço salvou a vida do Bel, não apenas uma, duas, mas muitas vezes. Então a Cassandra fez uma grande mudança fazendo isso. A segunda mudança foi não permitir que o Bel descesse com o resto do grupo lá pra baixo, porque a profecia deixou clara, o único que sobreviveu foi o Bel, claro, até pelo menos a Cassandra morrer. Então, no caso, se todos eles fossem, eles seriam mortos antes do Bel morrer. Então a Cassandra aqui fez com que ninguém fosse lá pra baixo. E claro que isso mudou o destino, para fazer com que eles lutassem contra outra coisa.
Porém, ela mudou aqui, ela salvou a todos, porque se eles descessem, eles iam com certeza morrer. O monstro lá embaixo era muito poderoso, então, ficando aqui em cima, a Cassandra deixou todos sobreviverem. E a última mudança, que não foi bem uma mudança, foi, sem sombra de dúvidas, seguir para o leste, porque naquele momento todos iriam morrer soterrados caso seguissem pelo caminho errado, ou seja, eles tinham dois caminhos, ou eles iam pelo certo, ou eles morriam, e a Cassandra forçou eles a irem para o leste. Quando ela falou, vamos para o leste, todo mundo olhou assim pra ela e falou, não sei não, hein. A Daphne, como sempre, desacreditou a sua amiga e falou, Cassandra, para de ser idiota, bora logo para aquele lugar ali, vamos subir, não sei o que. Mas aqui, pela primeira vez na obra, a Cassandra bateu o pé no chão. Ela falou, Daphne, cala a porra da boca, pelo amor de Deus, acredita em mim uma vez na vida e vamos para o leste. E quando todo mundo foi pro leste, todo mundo viveu. E quem teria ido pelo outro caminho, bom, foi empacotado dentro da dungeon. Então, podemos dizer facilmente que a MVP desse arco foi, sem sombra de dúvidas, a Cassandra. A Cassandra salvou todo mundo, literalmente, todo mundo. O Bel não morreu por causa dela, o resto da família não morreu por causa dela. Todo mundo viveu por causa da Cassandra. E ainda por cima de tudo isso, ela teve que passar o arco todo com esses sonhos. Imagina, você ver todo mundo morrendo de novo e de novo na sua cabeça, tentando descobrir como salvar eles, de uma forma com que você consiga salvar eles. Não é fácil, então, com todo esse peso nos seus ombros, com toda essa responsabilidade em sua cabeça, ela salvou a todos eles de uma forma espetacular. A Cassandra é um exemplo a ser seguida, meus amigos. E uma coisa bem interessante sobre a Cassandra é que ela falou uma coisa sobre o Bel, e uma coisa que é muito verdadeira. Ela falou uma coisa que sinceramente me acertou em cheio, e quando eu li isso eu falei, meu Deus, a Cassandra é, sem sombra de dúvidas, uma profetisa, que é o seguinte. Ela diz que se ela contasse ao Bel sobre essa calamidade, sobre o destino que ele e seus amigos teriam, ele acreditaria nela, já que ele é o único que acredita em seus sonhos. Porém, mesmo assim, ela não o impediria, e isso é verdade. E claro, também nos mostra que o Bel realmente poderia e iria arriscar a vida de todos os membros da expedição pelo seu egoísmo. Ele iria levar todos os seus amigos e aliados para a morte, para poder seguir a Ryu de uma forma inconsequente. O Bel realmente não ligaria para o sonho nesse ponto. Claro, ele acreditaria, mas ele ainda assim continuaria colocando todos em risco de propósito, sabendo das consequências. E isso é algo que eu sei que o Bel faria. Ele é egoísta e não consegue abrir mão de seus ideais, e isso já machucou pessoas antes, e novamente aqui iria machucar de novo. Ele quase matou todo mundo para perseguir o seu ideal, que é sinceramente egoísta. Então nós vemos que, embora ele tenha amadurecido, ele não amadureceu completamente. Ele mudou, sim, se tornou mais sério, mas ele ainda é um herói tolo. O Bel Cranel não mudou muito daquilo que nós conhecíamos na primeira temporada. Sobre o sonho profético da Cassandra, foi basicamente isso que eu já falei. Então aqui acabou o sonho profético. Mas, se você quer saber um pouquinho mais sobre a personagem, sobre quem é a Cassandra e sobre essas visões que ela tem, eu vou contar mais sobre ela agora. E a primeira coisa que é muito interessante é o fato de que ninguém acredita na Cassandra, e isso não é em vão, vocês sabiam? Na verdade, isso foi milimetricamente colocado pelo Omori, justamente para fazer referências. Sim, meus amigos, a Cassandra é baseada numa personagem mitológica do mesmo nome, onde, na mitologia, ela seria a princesa Cassandra de Troia, uma princesa profetisa que recebeu seu poder da clarividência diretamente do deus do sol, Apolo, como um pedido de casamento. Porém, ela não queria se casar com aquele deus, ela não queria se casar com Apolo, e com isso, ele amaldiçoou ela, fazendo com que ninguém jamais acreditasse nela. E assim, embora ela tenha a clarividência, embora ela seja uma profetisa, ninguém acreditava nela. Ela teve que passar o resto de sua vida vendo as coisas, vendo profecias, mas ninguém acreditando nela. E a Cassandra Inamate, como nós já sabemos, foi uma nobre no passado, que foi perseguida e tomada pelo Apolo, ganhou sua fauna e habilidades dele. E claro, além do Bel, que é o herói, ninguém jamais acredita nela. Nunca ninguém consegue confiar muito nos sonhos proféticos da Cassandra. E é bem legal ver de onde vem o personagem e como isso meio que liga as características dela
com a sua mitologia. E não é apenas isso, mas outras coisas também. Primeiro, o nome da Cassandra, como já disse, é o nome da princesa Cassandra de Troia, e o sobrenome Ilion da Cassandra também é uma referência à cidade de Troia, de onde vem a sua mitologia. A Cassandra possui uma habilidade chamada Quinta Dimensão de Troia, que até mesmo antes dela entrar na família Miar, ninguém nunca havia conseguido decifrar nem o seu nome, e isso é uma referência à natureza indecifrável da grande cidade de Troia, já que Troia é outro nome para a sua habilidade. Além de que ela também possui o kanji de a princesa que elogia o mundo trágico, se referindo diretamente à princesa Cassandra. E é claro, o alias da Cassandra também alude a essas mesmas coisas. A personagem da Cassandra, sua história, personalidade, características, habilidades, tudo sobre ela foi feito em cima da Cassandra de Troia que existe na mitologia, e isso é muito legal. E eu gosto bastante de como o Omori trabalha em todos os seus personagens, ele desenvolve todos, ele tem um carinho muito grande por todos os seus personagens, e eu gosto muito disso, mas principalmente na Cassandra, o trabalho milimétrico que ele fez na Cassandra é simplesmente impagável, cara, é muito bom mesmo. E o mais legal, o melhor ainda, é que a Cassandra tem importância real na obra. A Cassandra é uma profetisa que consegue ver até mesmo o que os deuses não podem. Ela pode ver as incógnitas do mundo inferior, ultrapassando até mesmo os próprios deuses. E isso já foi mostrado várias vezes, como por exemplo, ela salvando alguns Xenos, ela salvando o Bel, salvando sua família, salvando todo mundo, e aquele bagulho do travesseiro quando o Apolo perdeu no jogo de guerra. Eu tenho certeza absoluta que a Cassandra ainda vai ter muita importância na série com o passar do tempo. Até porque, no próprio volume 16, nós vemos que ela e o Bel saíram em um mini encontro de teste enquanto o Bel treinava para poder sair com a Sheer. Então a Cassandra não é uma personagem apagada. Na verdade, a Cassandra é uma personagem com muita importância que eu tenho certeza que não vai ser desperdiçada nas mãos do Omori. Afinal, o Omori nunca desperdiça um personagem. Eu gosto muito disso. O cara é um autor incrível e eu respeito muito esse cara. E eu sempre digo isso. Eu boto a minha mão no fogo pela Cassandra. A Cassandra é uma personagem incrível que eu tenho certeza absoluta que vai ter um grande destaque na história de Delmate. E bom, foi isso sobre a Cassandra e suas profecias. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é aquilo, se você gostou, deixa o likezão bolado aí, porque o seu like ajuda muito outras pessoas a chegarem nesse vídeo e ajuda o meu trabalho. Claro, se você já é inscrito aqui, você tem a responsabilidade de deixar o likezão bolado aqui, né? Porque assim você me ajuda e me apoia de todas as maneiras. Claro, não se esqueça, se inscreva aqui se você não for inscrito ainda, porque se você viu o vídeo até aqui e não se inscreveu, é sua responsabilidade, é sua exigência se inscrever. Então, se você não é inscrito, se inscreve, porque toda semana tem um vídeo novo e eu sei que você vai gostar. Então agora, eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo e falou!